24 de novembro de 1924. Carta de Mário de Andrade a Manuel Bandeira. O que eu faço, e talvez já reparaste nisso, é uma distinção entre modernos e modernistas. Toda reação traz exageros. Eu tive, porque fui reacionário contra o simbolismo. Hoje não sou. Não sou mais modernista, mas sou moderno, como você. Hoje, eu já posso dizer que sou também um descendente do simbolismo. O moderno evoluciona. Está certo nisso. O que também não impede que os modernistas tenham descoberto suas coisas e que, se não fossem eles, muito moderno de hoje estaria bom e rijo passadista. Não é isso mesmo? Olá, como vai a todas e todas? Hoje a gente vai começar mais um episódio do programa Livros de História em 30 Minutos. E hoje a gente tem uma participação muito especial, professora, historiadora, Ângela de Castro Gomes veio conversar conosco hoje sobre esse lançamento, ou relançamento, né, do seu livro, Essa Gente do Rio. A professora Ângela é muito conhecida de nós historiadores, historiadora, tem vários trabalhos e livros publicados sobre a história do trabalho, trabalhismo, legislação trabalhista, história dos intelectuais. E é exatamente sobre esse último tema que a gente vai conversar hoje, num momento muito apropriado, 100 anos da Semana de Modernista, Semana de 22, e a professora Ângela lançou esse livro já há algum tempo, está sendo agora reeditado pela editora FGV, e com certeza chega nesse momento muito apropriado de reflexão. Professora, muito bem-vinda, agradecemos muito o seu aceite, é uma honra, é um prazer tê-la aqui conosco, e eu gostaria de começar essa conversa, esse bate-papo, falando um pouco da história desse livro, né? Eu acho que é uma obra pioneira, inclusive, pelas questões que a senhora propôs, e que foi reeditada agora, nesse momento de muita reflexão sobre os 100 anos, né, da Semana de 22, e a gente queria conversar um pouco dessa história, como é que essa pesquisa surge, né, o que ela nos traz aí. Seja muito bem-vinda, professora. Muito obrigada, Sônia. Eu quero começar de coração agradecendo a Ampu o convite e agradecendo a você por estar aqui conversando comigo sobre esse livro, como você disse, é uma segunda edição, né? A primeira, ela é lançada em 1999, então é um livro que eu fiz tem mais de 20 anos, a pesquisa foi feita nos anos 90 ainda, e a segunda edição, claro, tem a ver com as comemorações do centenário da Semana de Arte Moderna. E aí é interessante pensar, e eu fiz bastante isso nesse momento, né, os deslocamentos, vamos dizer assim, das reflexões sobre o modernismo e sobre a semana. Nos anos 90, eu fiz esse livro quando as questões que mobilizavam os debates sobre o modernismo tinham muito a ver com história da memória da Semana de Arte Moderna, então muito compartilhada e consolidada, que via esse movimento como um movimento muito paulista, muito futurista, e também, nesse sentido, um movimento de ruptura, né? Uma quebra com o que vinha antes. E também, por ser muito paulista, um movimento que obscurecia, hoje a gente pode falar assim, obscurecia outros modernismos e outros modernismos de outros lugares do país, inclusive do Rio de Janeiro, que é o Rio Capital Federal, no caso, que eu vou me dedicar a trabalhar. E eu vejo assim, um deslocamento muito grande e uma abertura nesse sentido
que as comemorações do centenário hoje dão para a gente. Hoje a gente pode ver que essa memória tão compartilhada, de uma maneira que vem sendo debatida, não é agora, né? Ela se tornou muito menos paulista, ela é vista muito menos como ruptura, então, uma dimensão processual desse modernismo, e ela também é vista, exatamente pela dimensão processual, de forma muito diferenciada internamente e em vários lugares do país. Então, eu penso que as comemorações do centenário, em relação ao momento que eu fiz o livro, praticamente são uma inflexão para a gente pensar o que é a Semana de Arte Moderna, não para um cancelamento da semana, mas para a gente pensá-la como um marco simbólico importante, mas como um marco simbólico de um processo de modernização estética e política que aconteceu em São Paulo, em outras cidades do Brasil, e mais ainda, eu vejo hoje que essas comemorações permitem e permitiram e estão ainda permitindo que a gente pense outros protagonistas igualmente modernos, protagonistas, por exemplo, que têm a ver com a música negra, que têm a ver com as artes plásticas feitas por populações outras, né, igualmente modernas, né, em pintura, música, mas com outros protagonismos, entre eles, com destaque, apareceu nesse momento o protagonismo de pintores, de músicos negros, por exemplo. Então, mudou muito nesse sentido do momento que eu fiz até esse 2022. Eu acho que tem uma questão fundamental, né, embora a senhora tenha marcado muito bem, das diferenças, novos temas que têm surgido, novos interesses também, a partir do próprio contexto que nós estamos vivendo e dessas demandas políticas, e sociais e culturais, mas tem uma questão que a senhora já traz que me parece que continua atual, que é a discussão sobre, primeiro, repensar essa centralidade apenas das discussões sobre modernismo, modernidades a partir de São Paulo, mas também pensar o que a senhora propõe na obra, redes de sociabilidade, né? Que a senhora já, ali nos anos 90, começa a pensar esse processo a partir de uma diluição de vários projetos, de várias situações. Não por acaso a senhora vai, para além de uma produção escrita, vai também para os lugares, né? Então, eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre essa gente, né? Dessa provocação que é feita logo no começo do livro, e dessas redes, né? Como é que a senhora teceu esse processo aí de compreensão desses grupos a partir desse conceito também. Tá certo. Esse livro me deu muito prazer na feitura, e uma das razões, eu entendo que foi o uso dessa abordagem teórica e metodológica, que eu estava começando a praticar nesse momento, e era uma coisa razoavelmente nova também, que é pensar essa gente do Rio a partir de redes de sociabilidade intelectual. Então, não é uma contextualização. Eu não estou fazendo isso. Eu estou trabalhando muito mais com uma ambiência, que é uma ambiência cultural e política, no caso da cidade capital do Rio de Janeiro, e aí eu vou trabalhar com um conjunto de conceitos que vem da história dos intelectuais, que é essa abordagem, e o primeiro deles é pensar redes de sociabilidade. Então, os intelectuais nunca estão sós, eles estão em redes, e essas redes a gente vai mapeando, localizando, por exemplo, lugares de sociabilidade. Esses lugares são espaciais, né, geograficamente localizáveis na cidade, alguns mais formais, outros bastante informais. O Rio de Janeiro é um bom exemplo disso, os cafés, as livrarias, eles são pontos
de encontro, de trocas de ideias importantes, mas esses lugares de sociabilidade, além dessa dimensão organizacional, eles têm uma dimensão afetiva, uma dimensão que a gente pensa no sentido de que eles vão construindo sensibilidades, laços, visões, tanto políticas quanto estética. Essa relação nada simples, nada mecânica entre propostas estéticas, que são políticas também, é alguma coisa que eu procuro fazer. E esses lugares de sociabilidade permitem que a gente identifique trajetórias de intelectuais. Alguns, para mim, foram muito significativos, porque eles me permitem ver como que um intelectual, vou dar um exemplo de um intelectual modernista do Rio de Janeiro, Ronald de Carvalho, como é que eu consigo ver o deslocamento desse intelectual, que vem dos anos 10, num circuito importante no Rio, que é o do simbolismo, não à toa Mário de Andrade o menciona na carta a Manuel Bandeira, né? E como é que ele atravessa os anos 20, ele chega nos anos 30, ele morre precocemente, mas como que o simbolismo nos leva ao modernismo, no caso do Rio de Janeiro, e como as trajetórias dos intelectuais são ricas para a gente pensar isso. E a gente pode pensar essas trajetórias nesse sentido de trajetória de vida, mas os grupos intelectuais constroem para eles mesmos genealogias, ou seja, as redes de sociabilidade têm uma dimensão importante de tradição intelectual, né? Quer dizer, a quem essa gente do Rio modernista se liga em tradições intelectuais. Então, no livro, eu vou trabalhar com conceitos de trajetória, de tradição intelectual, vou trabalhar igualmente com esses lugares e vou mapeando e procurando acompanhar esses intelectuais a partir de um lugar de sociabilidade absolutamente fundamental e objeto de estudos, né, que são os periódicos. No caso meu, revistas, né? Eu trabalho, então, basicamente com duas revistas. A revista Festa e a revista Lanterna Verde. Então, para mim foi surpreendente, sabe, Sônia? Porque algumas, nesse tecido das trajetórias, foram surpreendentes os vínculos entre os próprios intelectuais, entre os intelectuais e os políticos. Então, eu me surpreendi, eu mesma, que esperava vínculos, me surpreendi em alguns momentos com o tipo de ligações afetivas, inclusive, que eu encontrei. E pensando por aí, a senhora também menciona e procura apresentar isso no livro, esses vários projetos, né, que surgem, essas distinções dessa ideia de modernismo, modernidade, que são conceitos que transitam ali naquela cena urbana, né, a senhora se coloca muito essas questões de como esses intelectuais se agrupavam em torno daquela cena urbana, né, aquele clima, como a senhora procura pensar, né, de como essa atmosfera estava colocada ali. E eu queria, então, que a senhora nos falasse um pouco sobre esses projetos de modernismo, modernidade. A gente tem esse grande marco que se instaura ali naquela semana, né, que se coloca como sendo aquele grande momento de ruptura na Semana de Arte Moderna, mas a senhora faz essa descentralização e tenta pensar essas outras experiências, esses outros projetos que, na verdade, já estavam em curso. Inclusive, a senhora aponta ali questões desde o final do XIX para essa entrada do século XX, que manifestações desses intelectuais já emergiam nesse cenário urbano. E eu gostaria que a senhora, então, falasse um pouco sobre isso, desses modernismos postos naquele momento, ali naquelas décadas. Tá, ok. Primeiro, vou aproveitar um ponto que você colocou,
que é esse de trabalhar com o Rio de Janeiro, né, no sentido de dizer, olha, há modernismos no Rio de Janeiro. Eles são diferentes dos modernistas paulistas. E, aliás, os modernistas paulistas também são muito diferentes entre si. Então, essa percepção de que são muitos os modernismos e que, dessa forma, a gente não tem um modelo, né, vamos dizer assim, de dizer esse é o verdadeiro modernismo. É claro que eu posso entender que uma coisa é a Semana de Arte de 22, outra é uma revista que já está no fim da década de 20, e outra é uma revista dos anos 30. Então, é claro que nós temos essa diferença. Mas, no caso do Rio de Janeiro, eu estava querendo chamar a atenção para o fato de que essa é uma cidade extremamente moderna, desde a virada do século XIX, no sentido das inovações, inclusive inovações técnicas, que têm impactos para as experiências estéticas, para as experiências dos intelectuais. Então, o Rio de Janeiro, como uma cidade que vai experimentar anúncios de neon, vai experimentar bondes, uma reforma urbana, enfim, uma cidade, mudanças também em termos da maneira de se fazer os periódicos, novas técnicas nesse sentido, arte, a gente pensar o Art Nouveau, né? Então, é uma cidade que tem essa dimensão moderna muito presente, na medida em que a memória sobre esse movimento modernista constrói o Rio de Janeiro muito fortemente como o lugar do passadismo, né? da experiência artística, acadêmica, mas aí o acadêmico como aquela coisa não moderna, né? É o inverso, né? Fechada, não inovadora. É claro que você também tem isso, porque os próprios modernos do Rio de Janeiro também criticavam um academicismo na pintura, por exemplo. E vamos lembrar que o Rio tem a Academia Brasileira de Letras, mas também tem uma Academia de Belas Artes, né? Então tem essas duas academias. A gente lembra, às vezes, a de letras, não lembra tanto da outra. Mas o que eu estou colocando é que nessa cidade, embora possa parecer paradoxal, a gente vai desenvolver aqui tradições que têm a ver com essas academias, mas tradições como a do simbolismo, que também tem um lado bastante moderno, como do verso livre, e como no caso, esse grupo simbolista, que vem já de inícios do século XX, como esse grupo simbolista no Rio de Janeiro vai ser importante no sentido de construção de uma tradição que vai se chamar de modernista, mas herdeira desse simbolismo. Um modernismo que se chama espiritualista, que tem uma marca católica forte. No caso, uma das revistas que eu trabalho, que é a revista Festa, é exatamente a de um grupo que se autodesigna assim. Nós somos modernistas espiritualistas. Nós estamos numa tradição, uma tradição rica, e colocando, inclusive, um ponto interessante na medida que diz, e tradição não é o contrário de moderno, assim como nacional não é o contrário de internacional. Né? Tradição e modernidade podem se combinar, assim como nacional e internacional. Então, eu também procuro mostrar como é que as academias, o grupo simbolista, e, igualmente, esse grupo católico, né, de uma espiritualidade católica, eles são fortes no Rio. Então, a ambiência cultural, política do Rio tem características diferentes da de São Paulo, da de Belém, da de Recife, que vão ter as suas marcas, e elas vão estar presentes nesses projetos. Né? No caso do Rio de Janeiro, essa complementariedade, digamos assim, ela tem tensões. As complementariedades têm tensões, às vezes maiores, às vezes menores.
mas elas estão articuladas, e são elas que nos permitem entender as características dessas manifestações literárias, tanto na poesia quanto na prosa, na pintura, na música também. A revista Festa era uma revista onde a música tinha um espaço importante, né? E a música é uma manifestação importante do modernismo, né? Nos modernismos. A revista Festa, ela se chamava de modernista, mas ela já trabalhava, né, nessa, vamos dizer, distinção entre modernismo e moderno. Ela já começa a trabalhar nessa distinção. Volto à carta de Mário de Andrade, quando, em 24, está dizendo: eu era modernista, agora sou moderno. E faz uma coisa interessante para Manuel Bandeira, né? Como você, Bandeira, é moderno. Né? Vamos lembrar que Bandeira não foi na semana, mas ele foi convidado, ele não foi. Mas Mário de Andrade escrevia na revista Festa. Mário de Andrade vinha ao Rio de Janeiro. Mário de Andrade frequentava o salão, que é um lugar de sociabilidade importante, esses salões que estão na casa dos intelectuais, vários intelectuais, no Rio, em São Paulo, isso é uma prática da intelectualidade da época, né? Mário de Andrade vinha à casa-salão de Ronald, né? Leu, que era uma prática também, leu originais do que escrevia, ou seja, há um intercâmbio, há uma convivência entre intelectuais do Rio e de São Paulo, que também, às vezes, uma memória da semana, que a gente passou a entender melhor como ela foi construída, por quem ela foi construída, né? Também obscureceu. Então, o Rio de Janeiro, no caso dessa revista que eu estudei, Festa, ela é uma revista da segunda metade dos anos 20. Ela é de 24 a 27, e depois ela tem um breve momento de uma segunda fase, já nos anos 30. Mas ela se coloca de uma forma bastante diferente no caso. Ela diz: a gente não veio fazer ruído, não veio fazer barulho, a nossa estratégia é uma estratégia, sobretudo, de construção. Queremos ser modernos, queremos ser modernistas, mas queremos ser modernistas de uma outra maneira, né? E isso está em pauta já nesse momento, que a segunda metade da década de 20, o modernismo tem inúmeros grupos. E aí, não só no Rio, tem grupos no Rio, tem grupos em São Paulo e tem grupos em outras cidades. Então, o exemplo de Festa é muito bom para a gente pensar essa diversidade, né, e as características possíveis, e entender essas características em função das tradições intelectuais, dessa ambiência política, né? E dessas construções que, através do tempo, vão se fazendo e vão ligando intelectuais. Às vezes ligando no sentido de que uns são herdeiros de outros, e às vezes ligando também porque uns estão se contrapondo a outros. Né? Então, Festa é um bom exemplo de modernismo na segunda metade dos anos 20. Né? Como em outras cidades do país, nós vamos ter periódicos também dessa maneira. Já Lanterna Verde é uma revista da década de 30, que tem outras características. Eu estou aqui preocupada de falar demais. Vou falar só um pouquinho da Lanterna Verde. Está tranquila, professora, está ótimo, pode falar. A Lanterna Verde, a Festa foi um mensário. As revistas tinham dificuldades para se manter, financeiras para se manter. Em geral, uma das dificuldades, inclusive, da gente, pesquisador, historiador, trabalhar com periódicos, às vezes é exatamente essa efemeridade, tem alguns números, acaba e tal.
Eu mesma, para trabalhar com festa, trabalhei com mais revistas, outras revistas anteriores, para ver como é que aquele grupo já estava se articulando. Quando ele chegou em festa, quando a festa começou, como eu brinco, eles já tinham vários ensaios antes, eles já tinham preparado, de certa forma, a festa. Já Lanterna Verde tem uma característica muito diferente. Lanterna Verde é um boletim, então ele é anual, ele sai uma vez só por ano, portanto, ele é um periódico, mas um periódico tem características singulares nesse sentido, como todos os boletins, né? E ele é uma iniciativa de uma sociedade chamada Felipe de Oliveira. Ninguém conhece o Felipe de Oliveira, eu não vou ficar aqui falando muito dele, mas ele é um intelectual importante, ele faz parte do grupo simbolista, ele vem do Rio Grande do Sul e Paraná são estados importantes no Brasil para o simbolismo. Ele vem do Rio Grande do Sul para o Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, claro, ele vai se integrar no grupo simbolista, vai conhecer uma série de outros intelectuais, e ele é de uma família, esse é o ponto, ele é de uma família muito rica, que é os Daut de Oliveira. Os Daut de Oliveira são proprietários, entre outras coisas, de um grande laboratório farmacêutico, que é algo bastante rendável. Vamos pensar isso aí nos anos 10, 20 e 30. Felipe de Oliveira morre precocemente. Ele morre na Europa. Ele era um homem jovem, assim, o protótipo, né, do que o Sevchenko fala, aquele homem jovem, intelectual, um sportman, era um homem que praticava esporte, e um homem que tinha uma série de contatos empresariais e intelectuais. E quando ele morre, há uma grande movimentação entre a intelectualidade do Rio de Janeiro, no sentido de organizar uma sociedade em homenagem ao Felipe de Oliveira. Essa sociedade tinha características de uma academia, mas ela era muito especial. Primeiro, porque ela só tinha 15 membros, era fechada, né? E mais, a grande, vamos dizer assim, o grande passaporte, a grande qualidade que um intelectual tinha que demonstrar para participar dessa sociedade era ter sido amigo de Felipe de Oliveira. E essa sociedade, assim como o boletim e tudo que essa sociedade faz, era absolutamente financiada pela família Daut de Oliveira, que era uma família que fazia mecenato. Vai ser importante, por exemplo, a criação da PUC do Rio de Janeiro, não, mas sustenta a sociedade. Então, esses intelectuais na sociedade não tinham um problema. Eles não tinham problema de dinheiro. Então, eles vão fazer Lanterna Verde, eles vão fazer conferências. Mário de Andrade vem ao Rio fazer uma conferência, então Mário de Andrade também tem vínculos com esse grupo, mas aí o modernismo já está em outro momento. E aí o último pontinho que eu vou fazer é que Lanterna Verde tem um número que saiu em 1936, que eu acho particularmente interessante, porque ele foi montado, organizado para constituir para fazer um balanço do modernismo, em 36. Vejam, estamos antes do Estado Novo só no fim de 37, né? Para fazer um balanço do modernismo. E vamos lembrar também que 32, em função da Guerra Civil, né? O país muito agitado politicamente, então, assim, balanços sobre o modernismo vinham sendo feitos, quer dizer, os intelectuais escreviam sobre o modernismo nas revistas e também nas cartas entre si. A correspondência é um lugar de sociabilidade intelectual importantíssimo. Mas esse número, então, ele é feito para fazer um balanço. Ele é feito no molde de inquérito, que é o que se fazia. Inúmeros intelectuais importantes escrevem nesse número. Mário não escreve.
eu acho que ele estava trabalhando muito lá em São Paulo nesse momento, talvez. Ele não escreve. Mas o que a gente observa desse balanço, sobretudo de um artigo desse balanço, é como os intelectuais, no caso desse um grande grupo do Rio, mas não só do Rio, né? Está pensando a história do que a gente poderia chamar do modernismo. E, de uma forma bastante convergente, eles concluem que o modernismo acabou. O movimento modernista acabou. Não porque ele fracassou, mas o movimento modernista acabou porque ele foi bem sucedido. Né? Porque agora não se trata mais de ser modernista, mas se trata de ser moderno. Né? Ou seja, a vanguarda deixou de ser vanguarda porque houve um aprendizado de suas propostas, porque suas propostas se integraram nas formas artísticas, literárias, das artes plásticas, da música, e passou a constituir a arte moderna brasileira. Então, algo que converge, inclusive, com, não completamente, óbvio, mas com o que Mário de Andrade vai falar na sua famosa conferência no Itamaraty de 1942. E ainda uma coisa interessante, porque nesse número, num artigo que é de Renato de Almeida, um musicólogo, folclorista, literato, enfim, ele conta uma história do início da Semana de Arte Moderna que eu acho particularmente interessante, porque é como se fosse uma outra possibilidade que está sendo dada de se pensar a semana. Ele diz que a Semana de Arte Moderna nasceu na confeitaria KV, no Rio de Janeiro, quando de Cavalcante, Ronald de Andrade, ele mesmo, se encontraram. A Graça Aranha estava nesse dia lá na confeitaria KV, se encontraram e pensaram que era importante se produzir um evento, uma festa, uma grande festa, para anunciar essa proposta modernista que eles todos queriam que deslanchasse, que ganhasse espaço. E então precisavam chamar atenção para isso. E que São Paulo era muito mais adequado para comportar um evento como esse do que o Rio de Janeiro. Vamos lembrar que 22 era o ano aí das comemorações do centenário da independência no Rio, que se mobilizava com exposição, mas também em São Paulo, que se mobilizava e muito para chamar a atenção da importância de São Paulo nos episódios da independência. Né? Então, nessa memória, digamos, que está sendo proposta para a Semana de Arte Moderna, os intelectuais cariocas, especialmente Ronald, iam entrar em contato com um grupo muito forte e importante de São Paulo, que era o de Oswald e Mário de Andrade, no sentido de capitanearem um evento, uma grande festa modernista, que aconteceu. Então, o que eu quero destacar aqui inclusive, nesse momento, também um esforço, no caso de uma intelectualidade carioca, de construir uma memória para a semana e um legado para ela. E um legado vitorioso, porque esses intelectuais se entendem como participantes desse movimento vitorioso, altamente vitorioso. Né? E para eles também, de uma forma muito convergente, um movimento de forte teor nacional e que, nos anos 30, incorporava uma dimensão importante da nacionalidade, que era a dimensão do popular. Então, se isso não havia sido feito nos anos 20, nos anos 30, sim. E o melhor exemplo, embora não o único, dessa dimensão, né, que a arte moderna tomava era o romance social do Nordeste. Então, era
Zé Lins do Rego, Graciliano Ramos, Jorge Amado. Então, essa, na literatura, né, no romance, esses eram os exemplos que mostravam o vigor, né, que o moderno, né, tinha tomado. Falo, né, o modernismo é movimento, né? Então, o movimento modernista se torna moderno. Acho muito interessante a gente pensar essas reflexões já em meados da década de 30. Com certeza, professora. Muito obrigada pela sua belíssima explanação. Acho que traz o livro, ele se torna atual justamente por essas questões que a senhora, ele continua sendo atual por essas questões que a senhora posiciona, né, do que significou esses vários projetos e de como esses outros intelectuais também se inseriram de maneira muito pungente nesse movimento que se torna, então, no movimento modernista, né, que se torna, né, na posição, na visão desses intelectuais, plenamente vitorioso, na medida em que ele conseguiu se consagrar em práticas colocadas naquele momento, né? Bom, professora, então deixa eu fazer mais uma vez o convite para que as pessoas leiam o livro Essa Gente do Rio, Modernismo e Nacionalismo. O livro está em sua segunda edição, editado pela editora da FGV, né, da professora Ângela de Castro Gomes, que esteve aqui conosco nessa fala brilhante, né, para a gente pensar outros projetos de modernismo e de moderno, né, colocados ali a partir dessas décadas de 30, de como eles também continuaram a influenciar por um bom tempo o próprio projeto nacional e a ideia de Brasil. Eu deixo a senhora, então, com as palavras finais, professora, se a senhora quiser dizer mais alguma coisa, fique à vontade. Não, quero mais uma vez agradecer o convite, elogiar muito essa iniciativa e outras da AMPU, agradecer a Sônia, especialmente, e convidar a todos para um trabalho com intelectuais, para esse desafio que nós hoje temos, eu acho, de uma forma muito boa, porque muito nova, né, de pensar outros protagonistas para o modernismo, para a arte moderna, outras formas, estamos muito mais a cavaleiro para fazer isso, né? Então, muito obrigada. Muito obrigada, nós é que agradecemos. Continuamos a fazer o convite para que vocês curtam as redes da Ampul, compartilhem, acessem o conteúdo. A Ampul tem produzido aí nos últimos 2 anos um conteúdo de muita qualidade. Exemplo aqui desse debate, dessa conversa que a gente teve com a professora Ângela de Castro Gomes. Muito obrigada e até o próximo encontro. Tchauzinho.